Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus por tão grande oportunidade de estarmos aqui. Entendemos que o culto ele é feito de partes e nós agora estamos na melhor parte, que é a parte onde nós vamos ouvir a voz do Senhor. Eu acredito que assim como eu, todos que estão aqui esperam de Deus algo para as nossas vidas. E o instrumento que o Senhor colocou para ministrar para as nossas vidas é o pastor Josenildo. E eu louvo a Deus pela vida deste homem. E eu louvo a Deus pela vida desses que promoveram, como a irmã Sara, o nosso pastor Bruno, este congresso. Porque Deus tem propósito para nós. E esta tarde é uma tarde de propósito. Que o Senhor nos ajude a compreender este propósito. Que a luz do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. Pai amado, aqui está o teu filho. Que oramos a ti, Senhor, apresentando a ele. Que tem preparado algo para trazer para a tua igreja. Que o teu Espírito Santo nesta tarde o inspire, de forma que os nossos corações sejam tocados e o nome do Senhor seja glorificado. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glórias ao nosso bom Deus, pela sua bondade e misericórdia dele para com as nossas vidas. Ser grato a Deus por este convite. Eu gosto sempre de dizer, quando prego aqui em Tangará, que eu me sinto à vontade por estar em casa. Não só por fazer parte do campo de Tangará já há uns 13 anos, para a glória de Deus, mas em ter essa comunhão com todos aqui desta igreja para a glória do Senhor, começando pelos seus líderes que aqui já passaram, e hoje o pastor Bruno. Ser grato a ele pelo convite, a irmã Sara, de onde partiu o convite. Muito obrigado, irmã Sara. Saudando o pastor Bruno, saúdo a todos os obreiros que aqui estão, amigos, considero e respeito pela graça de Deus. E saudando a irmã Sara, saúdo a todas as irmãs que aqui estão, as esposas de obreiros, a esposa do pastor Henrique, meu amigo de longas datas, desde quando chegou em Tangará, já estava aqui no campo de Tangará, mando a saudação para ele, em nome de Jesus. Louvando a Deus e agradecendo ao Senhor, irmãos, porque se estamos aqui hoje à tarde, é porque somos um milagre. Sentimos verdadeiramente a mão de Deus nos protegendo e nos guardando. Não só por causa desses últimos 2 anos e meio aí que temos passado, mas por toda uma vida. Se você refletir, parar um pouco para pensar e fazer uma retrospectiva da tua vida, você vai ver o quanto foi difícil chegar até aqui. Mas podemos dizer, verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus porque Ele continua no controle de todas as coisas. Eu não sou
muito de dizer que Deus ainda está no controle, porque eu não entendo que Deus vai perder o controle em algum tempo. Mesmo quando a igreja sair da terra, e que o homem do mal, o homem maligno começar a governar a terra na grande tribulação, Deus ainda estará no controle. Controle é soberano de Deus, e Ele é eterno. E quando entendemos isso, verdadeiramente descansamos no Senhor. Enquanto não compreendemos esse propósito de Deus em nossas vidas, nos preocupamos com o amanhã, ou com o que iremos comer, com o que iremos vestir, e muitas vezes sofremos antecipado, e nesse sofrimento só nos mostra o quanto somos falhos e fracos. Mas quando entregamos as nossas vidas ao Senhor e confiamos nele, podemos dizer como disse o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Bem verdade é que as misericórdias e as bondades do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos por longos dias na casa do Senhor. Sendo assim, glorifico a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, nessa turbulência que nós estamos vivendo. Tivemos a perca da nossa nora, mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, é Ele quem sabe de tudo. Chegou o dia final dela aqui na terra, e a gente continua, porque verdadeiramente, creio eu assim, Deus ainda tem algo para mim e para você fazer. Glórias a Deus. Gostaria de ler 3 versículos na palavra de Deus hoje à tarde, com a Val da igreja. A irmã Sara leu no capítulo 27 de Atos, versículos 21 ao 25. Porém, eu queria pedir permissão para lermos Atos capítulo 19, versículo 21. Em seguida, Atos 23, versículo 11. E por fim, capítulo 27, versículo 43. Vou repetir para que os irmãos possam assim encontrar e ler juntamente comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 21. Em seguida, Atos, capítulo 23, versículo 11. E por último, o capítulo 27 e o versículo de número 43. Glórias a Deus. Atos 19 e 21 está escrito assim: e cumprida estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Quem diz amém? Capítulo 23, versículo 11, está escrito assim. Atos, capítulo 23, versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quantos dizem amém? Glórias a Deus. Capítulo 27, versículo 43. Mas
o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e salvassem em terra. Amém? Glórias a Deus. Bruno. Serei, irmãos, rápido e bem objetivo e direto. Aqueles que já se conhecem pregando a palavra de Deus, sabem e entendem que sou muito de ficar dando arrodeios para dizer aquilo que Deus colocou em meu coração para pregar. Bem verdade é que busquei em Deus qual a palavra que deveria pregar hoje à tarde aqui. Já que o tema é tão sugestivo e tantos personagens bíblicos que nós encontramos que sobreviveram a tantas e diversas situações por causa de um propósito de Deus em suas vidas. Nós poderíamos falar um pouco de Noemi, nós poderíamos tratar um pouco sobre José, nós poderíamos falar sobre Sadraque, Mesaque, Abidênego, e todos esses na Bíblia Sagrada passaram por processos que aos nossos olhos seria difícil enfrentar, mas com a ajuda de Deus enfrentaram, batalharam, confiaram nas promessas e nos propósitos de Deus para as suas vidas e tiveram a convicção que por fim eles iriam chegar ao lugar que Deus havia determinado para eles chegarem. Quando a gente ler o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, eu tenho a liberdade como pregador do Evangelho e ministro desse Evangelho já há uns 30 anos pela misericórdia de Deus. Eu tenho liberdade para dizer que nós estamos em um texto que ele está no meio, sem uma definição por ele próprio. Ele é um texto indefinido, se eu não me haver a ler o que está antes do capítulo 27 e concluir lendo o que está no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Por ser um texto intermediário, ele vai começar narrando para nós que Paulo é entregue a um centurião chamado Júlio, para que ele leve Paulo até Roma como prisioneiro. E quando terminamos o capítulo 27, os 44 versículos desse capítulo, Paulo ainda não tem chegado em Roma, mas está em uma ilha chamada Malta, e vai passar o inverno ali, aproximadamente 3 meses naquela ilha, para só depois retornarem à viagem, que vai ser uma viagem dividida em 4 etapas, e no fim dessas 4 etapas, é que Paulo vai chegar em Roma, ser recepcionado pelos irmãos em Roma, e começar a anunciar o Evangelho durante 2 anos, ganhando almas para Jesus, ganhando soldados romanos para Cristo, ganhando autoridades para Cristo, anunciando o Evangelho. E o que eu mais glorifico a Deus no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, é que o Dr. Lucas, ele não encerra o livro falando da prisão e da condenação de morte de Paulo. Pelo contrário, ele encerra o livro em um auge ministerial de Paulo, em uma satisfação ministerial no coração daquele homem que desejou ver Roma. Mas que Paulo não só desejou ver Roma. Quando a gente lê o Evangelho, a carta que Paulo escreve aos Romanos, Paulo vai mencionar pelo menos 8 vezes o desejo de ir a Roma.
capítulo 1, versículo 15, Paulo vai desejar também pregar em Roma. Quando chegamos no capítulo de número 15, a partir do versículo 19 até o 32, Paulo vai falar 4 vezes o desejo de chegar em Roma e semear o evangelho que ele pregou em todas as partes, e não encontrando mais lugar ali, ele queria chegar em Roma, ministrar a palavra, e não era o ponto final da vontade de Paulo, porque Paulo vai dizer no capítulo 15, no versículo de número 29, que ele deseja ir até a Espanha, passando por Roma, cumprindo o seu ministério em Roma e chegando até a Espanha. A visão de Paulo é uma visão missionária para alcançar a Europa. Glórias a Deus. Esse desejo que Paulo revela para nós 8 vezes na Epístola aos Romanos, não pode, pastor Bruno, ficar só no seu coração, porque nós temos propósitos. Deixa-me ver quantos têm propósitos aqui. Segura a tua mão levantada para o céu, por favor. Esse propósito só tem fundamento se ele estiver ligado dentro do propósito de Deus. Você já pode olhar para quem está do seu lado e dizer para ele: o teu propósito vai ter sucesso se você associar ao propósito de Deus. Se você associar ao propósito de Deus, o meu propósito tem que estar dentro do propósito de Deus. O propósito de Deus tem que ser prioridade na minha vida. Por isso que o apóstolo vai dizer que não tem a sua vida por preciosa, antes que ele cumpra o ministério que lhe foi confiado. O desejo de Paulo está dentro da vontade de Deus. E nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23 e no versículo 11, quando Paulo começa a fazer a defesa do seu apostolado, quando Paulo é levado diante das autoridades e por 3 vezes ele vai contar o seu testemunho cristão, de quem ele era, de como ele foi convertido ao cristianismo e o que ele sofreu por se converter ao cristianismo. A história de Paulo é dividida em 3 partes. A primeira, o antes de conhecer Cristo. A segunda, quando ele conheceu Cristo. E a terceira, quando ele se entregou por completo a Cristo. Enquanto eu e você não nos entregarmos 100% a Cristo, nós não poderemos viver os projetos e os propósitos de Deus em nossas vidas. Aleluia. Segura só um pouquinho aí, porque Cristo disse assim para nós: aquele que amar a família mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a casa, a fazenda, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a esposa ou esposo, pai, mãe, filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Alguém pode parar e perguntar assim e dizer: Jesus está dizendo que não é para me amar os meus familiares. Não, Jesus não está dizendo isso. Deixa eu tranquilizar o teu coração. O que Jesus está dizendo para nós nesta tarde é: você tem que amar a sua família, você tem que amar o que você tem que amar o seu esposo, você tem que amar a sua esposa, amar os seus filhos, mas o amor a eles não pode ser superior ao amor que você deve oferecer a mim. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento para nós. Paulo, entendendo isto, ele entrega o seu corpo para servir de sacrifício ao Senhor. Quando Paulo é julgado por Félix, quando Paulo está à presença de Agripa, Paulo vai percebendo que ele pode ser liberado das acusações.
Mas alguns historiadores dizem para nós que ele sente o receio de ficar sem a proteção dos soldados e ser morto na rua. Porque quem acusa Paulo são os judeus, aqueles que ele está levando o evangelho de Cristo, aquele que ele está pregando e escrevendo para todas as suas cidades, anunciando a salvação em Jesus Cristo, o Messias que Israel esperava e rejeitaram. E quando ele percebe isso, Félix vai dizer em um tom alto, claro para nós ouvir, que Paulo não tem nada que seja condenado. E o que ele vai fazer agora é simplesmente liberá-lo. E Paulo, sabendo disso, ele diz: eu apelo para César. Por que Paulo pede para ir para César? Paulo tem desejo de ir a Roma. Bem verdade é que Paulo não vai chegar em Roma como ele pensava em chegar. Porque em Atos capítulo 15, Paulo desejava chegar feliz, alegre para anunciar o evangelho. Paulo nunca imaginou chegar em Roma prisioneiro. Paulo nunca pensou em chegar em Roma e ser autorizado a morar em uma casa e não poder sair de dentro dela. E ter soldados guardando a sua casa e a sua liberdade de ir e vir está privada dentro de uma residência. Mas os propósitos de Deus estão acima dos nossos propósitos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Nós projetamos, planejamos, mas a resposta vem de Deus. Algo de Deus forte aqui para alguém nesta tarde e hoje. Você projeta, mas quem confirma e dá a resposta é Ele. Não deixe de projetar, não deixe de sonhar, não deixe de planejar, mas tenha consciência de uma coisa: quem vai confirmar tudo isto é Ele, porque você não pertence a você, eu e você pertencemos a Ele, só quem entende isso aqui. Aleluia! E quando Paulo percebe isso, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que o próprio Senhor Jesus se apresenta a ele. Em algumas passagens ainda em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar Jesus se revelando para os seus servos. Jesus se revela para Paulo aqui no versículo 11 do capítulo de número 23. E ele anima o apóstolo, dizendo para ele que ele tenha ânimo, porque como ele testificou de Cristo em Jerusalém, importa que ele vá até Roma e testifique de Jesus lá. O que é que o Senhor está dizendo para Paulo aqui? Sabe o teu projeto de pregar em Roma? Eu estou contigo. Faz parte do meu plano. O teu desejo de ir até diante de César, eu registrei aqui nos céus, e tu vais chegar até em Roma para pregar. Aleluia. Pelo Espírito Santo de Deus, o que você projetou, Deus assina nesta tarde dizendo: eu estou no negócio. Não foi não foi uma aventura da tua cabeça, foi pelo meu Espírito que desejaste, e eu certifiquei nos céus, e vai acontecer do jeito que eu projetei na tua vida. Aleluia! Aleluia! Às vezes na trajetória nos decepcionamos. Às vezes na caminhada achamos que alguém se esqueceu de nós. Às vezes diante das dificuldades
Achamos que foi uma invenção de nossa cabeça. Às vezes, pastor Assis, diante das dificuldades, olhamos e queremos desistir, dizendo, foi eu que inventei isso. Deus não tem nada a ver com isso. Que tanta dificuldade, tanta perseguição, tanta calúnias, tantas testemunhas falsas, e desanimamos e pensamos em desistir. Mas o Senhor manda um renovo nesta tarde, dizendo assim, tenha bom ânimo. Ajuda e diz para quem está do teu lado, tem alguém precisando ouvir, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Pastor Magno, tenha bom ânimo. Oh, aleluia. Tenha bom ânimo, porque o que você pensou na terra chegou aqui nos céus, e eu certifiquei, e vai dar certo. Não é só projeto da tua mente, não. Nasceu no coração de Deus. E se nasceu no coração de Deus, vai acontecer. Só quem crê adora. Só quem crê libera um glória para o Senhor. Não se preocupa com quem diz que você não vai chegar. Não se preocupa com quem diz que você não tem condições. Não se preocupa com quem quer te desanimar. Escute a voz dele te visitando hoje à tarde, dizendo, tem ânimo. Recobra as forças, recobra a alegria, recobra o desejo. Ai, bem, cai, show, darai, manácia. Eu sinto a unção do Espírito Santo, pastor Bruno, descendo nesta tarde, nesta igreja, recobrando o ânimo de muitos que estão desanimados, de muitos que estão tristes, cabisbaixo, amedrontado. O Espírito Santo me autoriza a dizer, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Cai 1000 à direita, 10.000 do outro lado, mas você não é atingido. Deus ainda conta com você para algo aqui na terra. Deus ainda conta com você para algo aqui na terra. Você crê nisso? Você crê nisso? Praga nenhuma chega na tua casa, praga nenhuma chega à tua tenda. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor é quem dá ordem aos anjos ao teu respeito. Há muita gente determinando por aí, esquece que quem dá ordem, quem determina é Deus. As coisas não têm funcionado porque homens querem determinar algo que Deus não autorizou. Olha o que o salmista diz: é Ele quem determina os anjos ao teu respeito, cantora. Pastora Sara, quem determina os anjos ao teu respeito, pastor Bruno, é Deus. Deus determina aos seus anjos para que te guarde, para que te proteja, para que mal nenhum chegue até você, para que você não desanime, para que você continue, para que você não pare, para que a alegria renove em você, para que a alegria do Espírito se renove, para que a chama pentecostal não se apague dentro de você, mas que haja um mover do Espírito restaurador em nossas vidas nesta tarde. Aleluia! Percebam comigo,
quando eles começam a viagem, Paulo se coloca de pé e diz: não é bom fazermos esta viagem agora. Versículo 9 e 10. Paulo diz: não é bom fazer essa viagem agora. Mas o centurião vai lá no comandante do navio, vai lá no capitão do navio, vai lá nos marinheiros, ele diz: não dá para ir. E ele prefere ouvir a opinião deles e começa a viagem. Perceba que Paulo não é aceito a sua opinião, mas Paulo sabe de um propósito de Deus na sua vida. Paulo sabe que ele tem um desejo de chegar até Roma, e que Deus, em Cristo Jesus, já confirmou que ele vai testemunhar dele em Roma. Ele orienta por causa do inverno que está para chegar. O texto bíblico nos porta o mês de setembro, para eles, o período de inverno ali para eles. Mas eles insistem, começam a navegar, e de repente vem um vento favorável. Eu acho interessante isso no texto, porque é como que eles estão olhando para Paulo agora e dizendo: você disse que não era para viajar, e olha o tempo bom que fez, olha o vento favorável aí. Aleluia. O não escutar conselhos muitas vezes nos dá uma falsa sensação de segurança. Às vezes, por não ouvirmos as orientações, temos uma sensação de uma segurança. Logo no versículo de número 14, a Bíblia vai dizer para nós que o tempo mudou, e uma grande tempestade deu contra o navio. Eles começaram a ter medo, eles começaram a ficar apavorados, começaram a jogar carga fora, amarrar o navio todo. E Paulo, observando tudo aquilo ali, a Bíblia vai dizer para nós que Paulo se coloca de pé. O versículo que a irmã Sara leu como leitura oficial hoje à tarde, e Paulo olha para eles e diz: olha, não me ouviram quando eu disse que não era para começar a viagem, não acreditaram no que eu falei. Aleluia. Mas agora eu quero aconselhar vocês novamente, eu quero admoestar vocês, que vocês tenham bom ânimo. Aleluia. Que vocês tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês aqui. Aleluia. Mas somente o navio vai se estragar. E por que eu digo isso a vocês? Porque o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, Paulo está dizendo para eles: eu tenho um dono, o Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu sirvo, eu sou servo dele. Em meio a esses 14 dias de temporal, sem sol e sem estrela, marinheiro sem sol e sem estrela fica sem rumo, ele perde a direção. Eu tenho alguns irmãos que são marinheiros, e alguns deles já fizeram longas viagens, e ele diz: olha, quando começa a chover a gente não tem o que fazer,
é diminuir a velocidade e esperar o tempo ficar bom. Em meio ao desespero de vocês, sem sol e sem estrela, aí o grifo é meu aqui, é como que Paulo está dizendo: mas o sol da justiça me visitou, a estrela de Davi me visitou. Vocês não têm sol nem estrela, mas o sol da justiça veio falar comigo, e a estrela de Davi veio dizer a mim. Ai, manai, e é mediante a sua palavra que eu digo a vocês: se animem. Se anime, não vai morrer ninguém. Toque em quem está do seu lado, diga: se anima, não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. O sol da justiça se revelou, a estrela de Davi se revelou a mim, e não vai morrer ninguém. Paulo, que segurança é essa? É como que Paulo olha assim e diz: aquele que fez a promessa, ele veio renovar a promessa. Alguns dias atrás aí ele disse a mim que eu ia até Roma testemunhar dele. E ele veio renovar a promessa, dizendo para mim: não temas, importa que sejas apresentado a César. Aleluia. O Deus que faz promessa é o Deus que renova a promessa. Eu estou numa tarde de congresso de senhoras, e se eu perguntasse a promessa de Deus, 99% dos crentes ali levantarão as mãos. Eu quero só renovar o teu Deus que prometeu. Está renovando nesta tarde a promessa. O Deus que prometeu está renovando a promessa nessa tarde. Perdi porque chegou essa prova toda. Ei, vai passar, crente. Vai passar. Vai voltar o normal. Congregações assembleianas que nós temos, o número de pessoas que estavam aos cuidados de Paulo a partir daquele momento. Propósito com Deus, não chove enquanto não autorizar. 306 meses depois ele está dizendo para todo o povo: chegar a mim, porque eu vou levar em fogo o céu e a terra.
quero ser referencial depois dessa pandemia. Eu quero ser referencial as âncoras, medem a profundidade, e quando eles percebem, diz, não dá para descer do navio, e percebem que é um encontro de mar, e dizem, agora não, agora o navio vai desmantelar tudo e vai morrer todo mundo. E alguns deles, os marinheiros, pensam em pular fora do navio. Aleluia. Mais uma vez Paulo fica de pé, chega para o centurião e diz, quem pular fora do navio, eu não tenho responsabilidade por eles. Diz aí, não pula fora do navio não. Ele só tem compromisso se você não pular fora do navio. Ele só tem compromisso com você se você não pular fora do navio. Fica no navio. Fica no navio. Fica no navio. Alguém pode dizer comigo hoje à tarde, fica no navio. Deixa eu ver se essa igreja está vivendo o que eu estou vivendo nesta tarde aqui. Diz comigo assim, fica no navio, crente. Fica no navio. Quem ficar no navio, eu me responsabilizo. Quem pular na água é por conta própria. Agora quem ficar aqui não morre ninguém. Fica comigo. Você tem fé para olhar quem quer estar do seu lado e dizer, fica comigo que não morre não. Fica comigo que não morre não. Fica comigo que não morre não. A bênção de Deus ainda está sobre a minha vida. Ainda tem projeto de Deus na minha vida. E eu não vou morrer agora. Paulo está dizendo, eu preciso chegar até em Roma e eu não vou morrer. Quem ficar comigo escapa. É isso que Paulo está dizendo. Parafraseando e colocando aqui o grifo meu, Paulo está dizendo assim, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, vou chegar em Roma. O meu propósito está dentro do propósito de Deus. Deus quer que eu chegue em Roma. Então eu não vou morrer. Fica comigo, que não morre ninguém. Ele recobra o ânimo de todos. E agora está dizendo, fiquem comigo. Ele está dizendo, se unam a mim. Haja o que houver, fiquem perto de mim. Que não morre ninguém.
será que eu tenho dois crentes ousados aqui, pastor Wilk? Será que eu tenho dois crentes ousados para olhar para o outro que está assim, dizendo: a bênção de Deus está aqui, ó. Tem alguma irmã ousada aqui para olhar para quem está do seu lado? Algum pastor ousado aqui? Tem alguém ousado aqui para levantar a sua mão para os céus e dizer: ei, a bênção está aqui, fica comigo que tem bênção. Abençoa quem está do teu lado aí, abençoa quem está do teu lado. Estende a mão para quem está do teu lado e diz: eu te abençoo no nome de Jesus. Adore, 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 adore. Tem bênção de Deus, tem bênção. Tem crente abençoado aqui. Deixa eu ouvir o glória. Quer ser abençoado, me acompanha. Quer ser abençoado, me acompanha. Fica de pé para me terminar, fica de pé. Fica de pé como crente que é abençoado e que tem bênção de Deus. Você não precisa correr atrás de bênção, crente. Você não precisa correr atrás de bênção. Você já é abençoado. Quem quiser ser abençoado vai ter que me procurar. Aí Paulo diz: não pula ninguém. Quem pular eu não me responsabilizo. Fica comigo aqui. O centurião, o pastor Bruno, já tinha se convertido a Paulo. Já tinha olhado e tinha dito: esse homem tem algo diferente, eu vou ficar do lado dele. Vou para o lado dos marinheiros, nada. A primeira vez que eu fui com eles, eu entrei numa tempestade. 2 vezes que eu escutei esse homem, me dei bem. Demora um pouquinho, mas a gente diz. A autoridade de Deus estava sobre Paulo. É bom estar perto de quem está com a autoridade de Deus. É bom estar perto de quem está com a autoridade de Deus. Então olha para quem está do teu lado e diz: olha, quero estar perto de você. Tem autoridade de Deus aí na tua vida, eu quero estar perto. Pastora Cláudia, eu quero estar perto de quem tem autoridade de Deus. Pastora Sara, eu quero estar perto de quem tem autoridade de Deus. É bom estar perto de quem tem autoridade de Deus. Se você crê assim, joga a mão para cima e adora. Perto de quem tem autoridade, 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 perto de quem tem autoridade. Vou chamar a cantora para cantar um hino. A senhora pode cantar um hino? Eu ensaio, a senhora entra com o hino. A senhora tem como entrar com o hino louvando. Você dá só esse toque que a senhora entra com esse louvor. Prepare, por favor. Eu quero estar perto de quem está com a autoridade de Deus. Dinheiro acaba. Quem tem dinheiro às vezes fica falido. Beleza passa, mas a autoridade de Deus faz a diferença. Que faz a diferença nos homens é quem tem a autoridade de Deus. Não vou me prolongar aqui, mas vou terminar dizendo: depois que Paulo diz assim: recobre o ânimo, não morre ninguém. Depois que Paulo diz: junta a mim, porque aqui a autoridade do céu está aqui, fica perto de mim. O escape está aqui, fica comigo no navio. Aí Paulo olha assim e diz: se continuarem assim vai morrer todo mundo. Já faz dias que eu vejo que vocês não comem. A agitação do navio deu enjoo em muita gente, e tem muita gente sem comer.
A preocupação tirou o apetite e está todo mundo com fastio. Eu termino aqui, irmãos. Aí Paulo olha assim e diz: comam, se alimentem. Sabe por que você está sobrevivendo a esta luta toda? Porque você tem se alimentado todos os dias do pão da vida. Sabe por que você tem sobrevivido? Porque você tem orado, você tem louvado, você tem lido Bíblia. Fastioso não sobrevive por muitos dias. Sofonias grita para nós hoje à tarde dizendo: ó geração que não tem apetite. Tenha fome de Deus, 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 tenha sede de Deus. Mas olha aqui, por favor. Paulo diz: comam pão. Eu acho lindo, pastor Bruno, isso. Porque homem de fé, ele não libera só palavra, ele tem ação. Não adianta só palavra de fé, tem que ter ação. Não adianta dizer que crê e ficar escondido dentro de um quarto. Não adianta dizer que Deus vai fazer e não agir. Paulo está olhando para aqueles homens dizendo: comam pão, comam, se alimentem. Permitam fazer uma simbologia aqui. A Bíblia vai dizer para nós que Paulo pega o pão. Aí Paulo levanta o pão para os céus e faz uma oração de agradecimento a Deus. Dá para você entender como que um homem pega um pão em meio a uma tempestade, com 267 pessoas ao seu cuidado, ele dizendo: não morre ninguém, o navio já todo despedaçado, os soldados querendo matar todo mundo. Paulo, na fé dele, pega o pão, levanta para os céus e diz: Deus, muito obrigado. Graças eu te dou porque estou aqui. Eu agradeço por esse pão que iremos nos alimentar agora. Amém. Quando liberou o pão, todos se alimentaram e a glória do Senhor foi vista naquele lugar. Prova isto, pregador. Vou provar e termino para a cantora entrar com o hino. Soldados querem matar todos. Aí o centurião chega e diz: não escutaram o que o homem de Deus falou? Não morre ninguém hoje aqui, filho. Hoje não é dia de matar ninguém, não. Hoje é dia de gerar vida. Hoje não é dia de tirar vida, não. Hoje é dia de gerar vida. Hoje é dia de gerar vida. O que foi que contagiou aquele centurião? Perceba agora comigo que o centurião também tem um propósito. E qual é o propósito dele? Poupar a vida de Paulo. Quem entendeu, diga glória. Se não entendeu, eu desmancho em um segundo e digo: Paulo tem um propósito que está dentro do propósito de Deus. Quando o meu propósito está dentro do propósito de Deus, ele contagia quem está perto. Ele contagia quem está perto. O centurião diz: não morre ninguém. Paulo não vai morrer. Não morre ninguém. Hoje é dia de ser realizado o propósito. Tenho uma palavra para você. Contagia quem está perto de você. Tem propósito de Deus na tua vida. Desanime. É tarde dele batizar com o Espírito Santo e renovar. Oh, aleluia. É tarde de crente ser contagiado. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Oh, aleluia. Dias Deus te viu chorar.
crê, adora. Só quem crê vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Mas o Deus que me Levanta a tua mão para os céus e adora Ele. sabe de tudo. Enquanto a cantora adora Jesus, te batiza com o Espírito Santo. Enquanto ela adora Jesus, te cura da enfermidade. Vai mudar seu rumo. Ele vai mudar. Ele está enviando Receba, receba, receba. Canta, vai. vai passar. Eu creio, vai, pastora Cláudia, vai passar. Irmã Edileide, vai passar. Pastor Bruno, vai passar. Está doendo. Vai passar, pastor Magno, vai passar, pastor Túlio. Vai passar, igreja, vai passar. Levanta a mão e adora. Em você morrer, você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que Eu creio. você vai ter de voltar. Vai receber de volta. Só não se desespere. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Bem baixinho, a cantora vai continuar, já autorizado pelo pastor Bruno. Os que tem propósitos aqui, levanta a mão. Vai ficar pequeno lugar, mas eu vou chamar. Se você sente que o teu propósito está dentro da vontade de Deus e no propósito de Deus, vem rapidinho aqui na frente. Nós obreiros aqui, pastor, permita, eu não vou orar só, vocês vão orar comigo, por favor. Nós vamos estender as mãos sobre a tua vida e o propósito vai acontecer. Este ano de 2022 vai acontecer na tua vida. Pode vir, ocupa esse lugar todo aqui, pode vir, pode vir. Quem confirma que o propósito está dentro da vontade de Deus, vem pra cá, vem pra cá. Vai, cantora, me ajuda. A banda ajuda. Os obreiros, pastor Bruno, com a autorização do Senhor, nos ajuda. Tem propósito de Deus que vai acontecer. Pode encostar aqui no altar, pode encostar aqui no altar. Pode vir, varões, pode vir, viu mais, eu mais. Essas santas mulheres vão estender as mãos aqui. Eu sei que vocês também têm propósitos. Oh Deus, que coisa linda. A pandemia não tirou o propósito do coração de crente. As enfermidades não têm tirado o propósito do coração de crentes. Pode encher aqui do lado aqui, mas ainda tem lugar aqui. Pode vir pra cá, vem pra cá. A cantora vai continuar cantando. Espalha aqui, vai, vai. Pode vir pra cá, pode vir, pode vir. Rai, bedecante, orabanas. Pode ocupar essa lateral aqui, ó. Pode ocupar essa lateral aqui, irmãos. Ó, pode vir, pode vir. Os obreiros vão posicionar a mão sobre a tua cabeça. A autoridade de Deus está na mão desses homens aqui hoje à tarde. A autoridade de Deus está nas mãos dessas mulheres hoje aqui à tarde. Nós pregamos porque nós cremos nisso. É aonde eu colocar a mão vai ser abençoado no nome de Jesus. É bíblico. Parece um atrevimento meu, pastor, mas perdoe-me. Senhor Deus, coloca unção cada vez mais nas mãos desses obreiros aqui agora, papai. Ah, nas mãos dessas mulheres que aqui no altar estão.
Coloca fogo na mão de cada um deles aqui agora, Pai. Aonde eles tocarem, Senhor, vai acontecendo milagres nesta tarde no Teu nome. Só quem crê glorifica Ele. Joga a tua mão lá para cima e dá uma melhor glória para Jesus. Sabe de tudo do que você está passando. Deus mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você vai pegar fogo hoje à tarde aqui, pastor. Que crente não vai ter condições de sair agora da igreja. Deixa Deus incendiar este lugar. Esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Em nome de Jesus. Não chore, quem cuida de você. Eu não sei, pastor, se esses obreiros podem descer. Se quiserem me ajudar, eu agradeço. Essas santas mulheres aqui, tem a graça de Deus, quiserem descer para me ajudar, coloca a mão na cabeça desse povo aí. Tem batismo, tem renovo, tem restauração de Deus. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Adore, adore. Pastor, eu queria colocar a mão aqui na cabeça do irmão. Coloca, libera o som, libera a graça. Libera o som de você aí pra ele. Lembra de todos os livramentos. Tem batismo de Deus, tem restauração, tem renovação, tem cura nesta tarde. Nem era pra você. Tem Jesus está batizando com o Espírito Santo. Jesus está renovando aqui. As irmãs podem descer, podem nos ajudar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Não chore, Quem cuida de você não dorme. Isso! Coloca a mão na cabeça de quem está do seu lado e abençoa. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Adore, 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 adore. Muita gente Tem fogo aqui desse altar, tem fogo aqui desse altar, tem fogo, pastor Assis, pastor Magno, tem o som de Deus em nome de Jesus. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Adore, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Você crê, você crê. Então coloca a mão no ombro assim e diz: vai acontecer na tua vida. Pastor, vai acontecer sim, vai acontecer. Em 2022 vai acontecer, pastor Túlio, vai acontecer sim. Podes perceber. Adore, 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 adore. Tem batismo para crente que crê. Tem renovação para quem crê. Tem cura para quem crê. Verdadeiro adorador, a minha oferta. Oh, aleluia. Ministra, Deus. Ministra.
Ministra cura aqui nesta tarde. Ministra cura aqui nesta tarde. Ministra renovação do Espírito. Ministra batismo com o Espírito Santo. Restaura vidas aqui nesta tarde. Pastora Jônia, recebe renovação de Deus. Recebe, vai acontecer. Senhora Cláudia, vai acontecer. Medileide, vai acontecer. Vai acontecer, foi Deus quem prometeu. Vai acontecer. A vitória vem, mesmo que pareça. Ainda não é o fim para a tua vida. Oh, aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Adore, 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 adore.